Estamos aqui na TV Suprem com o programa Investigações sobre o Viver e hoje vamos falar sobre Ramana Maharshi e o poder do silêncio. Ramana Maharshi foi um ser iluminado que viveu no sul da Índia, na cidade de Tiruvannamalai. Ele nasceu no sul da Índia e numa cidade próxima a Tiruvannamalai, e quando era criança era uma pessoa normal, uma criança normal, não tinha nada que chamasse atenção, que pudesse levar a ter a impressão de que ele seria uma pessoa especial ou diferente das demais, né? Então, assim, fora o fato de que quando ele era criança ele tinha um sono muito profundo, o restante, ele era uma criança normal, gostava de brincar com os colegas da escola, com os amigos familiares e tudo. E quando ele tinha mais ou menos 12 para 13 anos, ele perdeu o pai. E esse foi um evento que mudou a vida dele, porque quando ele viu o corpo do pai, e as pessoas lhe diziam que o pai havia morrido, ele não conseguia entender o que tinha acontecido, como assim, o corpo estava ali e as pessoas diziam que o pai não estava mais ali. Então isso para ele foi assim, uma coisa que mexeu muito com a cabeça dele, ele queria entender como era possível aquilo, né? Que uns minutos antes o pai estava vivo, falando, respirando, e agora não estava mais ali. Para onde teria ido? O que teria acontecido? Qual era o mistério que envolvia essa questão da vida e da morte? E isso ficou na mente dele por um bom tempo, depois que o pai dele foi cremado e a família então mudou-se, foi morar com um tio paterno, e aquilo continuou. Passado o tempo, um dia, ele estava em casa e teve uma experiência que ele não entendeu. Ele sentiu um pavor da morte, sentiu que estava prestes a morrer, e aquele pavor invadiu o ser dele. E ele simplesmente deitou no chão e simulou como se estivesse morrendo, como se tivesse morrido, e imaginou toda aquela cena das pessoas carregando o corpo e tudo mais. Depois desse evento, ele não foi mais a mesma pessoa. Ele mudou e muita coisa mudou dentro dele. Então, um dia ele estava fazendo o dever de casa e ele também tinha dificuldades de aprendizado, ele não conseguia aprender inglês direito, e ele estava fazendo o dever de casa e o irmão mais velho dele passou e falou: o que você está fazendo? E ele disse: estou fazendo minha tarefa de inglês. E o irmão disse: eu não sei para que você está estudando, você não consegue aprender nada. E ele não falou nada, ele ficou calado, mas ele pensou: sabe que ele tem razão? Por que eu estou aqui estudando se eu não consigo aprender nada? Eu vou para Arunachala, eu vou procurar entender os mistérios da vida. E ele sentiu esse chamado de que ele tinha que ir para Arunachala. Arunachala é também o nome da montanha que fica em Tiruvannamalai. Então ele saiu, deixou um bilhete para a mãe dele dizendo que não era para ninguém ir atrás dele, procurar por ele, que ele não voltaria, que ele estava indo em busca do pai dele. Do pai, no caso, não o pai físico, né, o pai dele, mas o pai espiritual. Então, ele saiu, pegou um trem e foi para Arunachala. Chegando na cidade, ele encontrou um templo, e nesse templo havia um casal tomando conta do templo. Ele chegou na porta do templo e o casal estava sem comer e perguntou para esse casal onde ficava Arunachala. E eles falaram: é aquela montanha ali adiante.
E quando ele olhou para a montanha, ele desmaiou. Ele simplesmente desmaiou. E o casal ficou preocupado, pensou, bom, ele está sem se alimentar e tudo, vamos cuidar dele. Deram comida para ele, ele passou a noite ali com aquele casal e no dia seguinte ele levantou determinado a ir para a montanha, para Arunachala. Então ele foi. E como ele não voltava, o casal ficou preocupado e pediu para alguém ir verificar o que havia acontecido. Então encontraram ele num outro templo, perto no pé da montanha, né? Encontraram ele lá nesse templo completamente em estado meditativo muito profundo, né? Ele completamente entregue, sem se preocupar com se alimentar, sem se preocupar com nada que tivesse, completamente alheio às coisas em volta dele. Bom, ele ficou nesse estado, não se sabe por quanto tempo ele ficou, assim, dizem que ele ficou completamente entregue e sem se preocupar com se estava se alimentando, se estava sem tomar banho, sem nada, por mais ou menos uns 2 anos ele ficou nesse estado sem se preocupar com ele mesmo. E aí, algumas pessoas perceberam que se tratava de um ser especial, de um ser diferente, que não era só mais um mendicante e tal. Então, teve uma pessoa que identificou nele alguma grandeza espiritual, vamos dizer assim, né? E aí começou a tomar conta dele e começou a dar comida para ele, deram um banho nele também e tudo mais. E aí tirou ele de dentro desse templo onde ele estava e passou a tomar conta dele. Bom, a mãe dele, a família dele não sabia onde ele estava, passou um bom tempo, 2 anos sem saber onde ele estava. Um dia alguém do vilarejo dele foi para Tiruvannamalai e soube desse garoto que estava lá e foi ver e reconheceu ele. Aí voltou, contou para a família dele que tinha visto ele em Tiruvannamalai. A mãe pediu que o tio dele fosse lá então para trazer ele de volta para casa. O tio foi e sem sucesso, não conseguiu trazê-lo. Então a mãe pensou, bom, eu sou a mãe, se eu for lá eu consigo trazer ele. E aí ela foi com o irmão mais velho dele tentar trazer ele de volta para casa. Bom, a mãe também não teve sucesso. E ele, nessa época ele não falava, ele ficou 10 anos sem falar. Pensava-se que ele tinha feito um voto de silêncio. Mas depois, muito tempo depois, ele disse que na verdade ele não falava porque ele não conseguia falar. Porque as experiências espirituais que ele teve foram tão profundas que ele simplesmente não conseguia falar. Então ele ficou 10 anos sem conseguir falar uma palavra. Depois, aos poucos, eu não sei como é que foi esse processo dele voltar a falar, mas depois ele voltou a falar. Mas o fato é que ele realmente nunca foi de falar muito. Ele dizia que o ensinamento dele era passado através do silêncio. Inclusive, ele dizia que o silêncio é a maior forma a mais alta forma de se transmitir ensinamento espiritual. E ele traz os ensinamentos dele, na verdade, são todos voltados para trazer a nossa consciência de volta para dentro, né? O que significa isso? Na verdade, nós seres humanos somos projetados, a nossa consciência é projetada para fora, para os sentidos, né? O visual, o gosto, principalmente o visual, o som, né? Então, assim, a gente
a gente dá muita atenção para as coisas à nossa volta, né? Para o que está acontecendo à nossa volta. Então, assim, a gente é projetado para fora. E ele fala que a gente precisa voltar essa atenção para dentro. Para mim, pessoalmente, demorou muito tempo para eu entender o que significa esse para dentro, né? Do que eles falam quando eles falam que a gente precisa voltar a nossa atenção para dentro da gente mesmo, né? E, na verdade, o que eles estão falando é que a gente precisa conhecer a nós mesmos, o mecanismo do nosso pensamento, o mecanismo da nossa mente, como essas coisas funcionam, como a gente reage, por que a gente reage, de onde vêm as nossas emoções, de onde vêm as nossas reações, as coisas que nos acontecem. Então, assim, porque normalmente a gente não presta muita atenção nisso, a gente justifica as nossas atitudes através das coisas que acontecem fora, né? Por exemplo, se a gente fica irritado, a gente fala que aquela irritação, a culpa é de um fato ou de uma pessoa, né? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está projetado para fora. Então, assim, quando a pessoa que está voltada para ela mesma, para dentro de si, ela procura a razão da irritação dentro dela mesma, né? Ela não procura fora, né? Então, assim, e uma das coisas que ele insiste muito é nessa questão de que a gente se distrai muito com os pensamentos. Então, tem uma coisa que ele fala que é muito interessante. Ele fala, desista de todos os pensamentos. Você não precisa desistir de mais nada, apenas dos pensamentos. Então, ele coloca que o fator que atrapalha e que faz com que a gente se distraia são os pensamentos, que a gente segue todo e qualquer pensamento que a gente tem. Então, o foco do ensinamento dele é na mente. E o que ele fala é que a gente precisa aquietar, né, silenciar essa mente. E o interessante é que todos os ensinamentos espirituais, na verdade, apontam para a mesma direção, né? A senhora Blavatsky também falava da necessidade de silenciar a mente. Ela também, inclusive, fala que a mente é o assassino do real. E o que ele está falando não é diferente disso, né? Então, ele fala que o estado natural do ser humano, o estado original do ser humano, é a felicidade, é esse estado de bem-aventurança, né? E que o que atrapalha, e que esse estado ele está presente o tempo todo, e que a gente não consegue perceber e a gente não consegue viver esse estado de bem-aventurança porque a gente se entrega a seguir todo e qualquer pensamento que surge na nossa mente. Então, assim, a mente cria todas essas histórias e a gente simplesmente se perde nelas, né? Então, o que ele fala é que a gente deve silenciar essa mente, que esse é o propósito dessa vida, da vida humana. E ele fala que, uma vez a mente silenciada, não há mais nada a fazer, que o papel da mente não é o de ficar criando história, mas é o de ficar em silêncio, né? E que quando essa mente está em silêncio, a realidade, aquilo que realmente existe, a realidade das coisas, aparece. A gente é capaz de perceber então e de viver uma vida que é completamente diferente da que a gente está habituado, que é essa vida
de preocupações, de tentar resolver problemas e de tentar entender problemas, entender o que está acontecendo, e que todas essas atividades vêm da mente, e que todas essas atividades, inclusive o próprio problema, é criado pela mente. Então a mente cria o problema e em seguida tenta resolver o problema. E dessa forma a gente passa uma vida inteira sem realmente entrar em contato com aquilo que é a nossa natureza real, aquilo que é o nosso real ser, o estado de ser que vai estar presente quando a mente silencia, quando essa mente para de agitar e de contar tanta história, né? E aqui uma outra citação dele, ele fala assim: a mente é apenas um amontoado de pensamentos. E os pensamentos têm sua raiz no pensamento do eu, né? desse eu separado, do eu como uma pessoa separada das demais, né? E aí ele fala: quem quer que investigue o eu real, o eu verdadeiro, vai apreciar a quietude e o silêncio. Então, assim, o eu verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é a nossa natureza real, é de paz e de silêncio. Então, toda essa agitação e todo esse mundo que a gente vive nele no dia a dia, que são as preocupações, vem dessa ideia de que a gente tem, de que somos separados uns dos outros, né? Que também a gente chama de ego, né? Essa ideia de que somos um ser completamente separado e completamente independente de todos os demais. Então ele fala que isso é a ilusão primordial que traz todo o sofrimento no qual a gente vive. E ele sugere que a gente faça uma investigação e pergunte a si mesmo: quem sou eu? Então, e ele também fala que essa investigação de quem sou eu vai culminar na aniquilação, ele usa mesmo essa palavra, na aniquilação desse eu falso, que é o ego, que é essa sensação de separatividade e de separação na qual a maioria dos seres humanos vive. Então, uma vez uma pessoa chegou, perguntou para ele, alguém viajou por muitos dias para tentar perguntar para ele, porque estava muito perturbado com o fato de que vivia em conflito com as pessoas, tanto em casa quanto no trabalho, e estava cansado dessa vida cotidiana de conflito. Foi ter com ele e perguntou: qual é a melhor forma, qual é a forma correta de se relacionar com os outros? A princípio ele permaneceu em silêncio, ele não respondeu nada. E no dia seguinte essa mesma pessoa voltou lá e falou para ele: veja, eu viajei 3 dias para vir aqui para te fazer essa pergunta. É muito importante para mim, eu estou muito cansado de viver em conflito, eu não aguento mais, eu preciso que você me diga qual é a forma correta, qual é a forma certa de se relacionar com os outros. E ele ficou parado, olhando ao longe e disse: não há outros. As respostas dele eram sempre curtas, ele não dava muitas explicações. Então ele simplesmente disse para esse senhor: não há outros.
Então, o que ele está dizendo é que existe, algumas pessoas achavam que ele era Advaita Vedanta, porque ele falava dessa unidade da vida, né? De que tudo é um, não existe essa divisão que a mente cria, né? De achar que somos todos seres independentes uns dos outros e que somos separados, né? Que o que quer que eu faça, o que quer que eu diga, o que quer que eu viva, não afeta os outros, não tem relação com os outros, é problema só meu. Que na verdade não é bem assim. Então, ele aconselha que a gente investigue quem sou eu? E ele também diz que essa investigação não vai te dar uma resposta. Não é para chegar num resultado, numa resposta, numa conclusão. Tipo, então eu sou fulana de tal, gosto disso, gosto daquilo, não gosto disso. Não, não é essa a ideia. A ideia é de perceber a falácia desse eu. De perceber a ilusão desse eu. E naturalmente, quando isso acontece, a mente que criou toda essa ideia de separação e toda essa ideia de um eu separado, ela aquieta, ela acalma e ela silencia. Então, quando ele fala em silêncio, ele não está falando do silêncio de não conversar, não falar. Ele está falando de um silêncio muito mais profundo, que é o silêncio da própria mente, que é o silêncio de todos os desejos, que é o silenciar de todas as nossas vontades, o silenciar das nossas ânsias, dos nossos desejos e aspirações e tudo isso. E ele fala que só quando isso tudo aquieta e silencia é que a vida espiritual realmente começa. Então, o ensinamento dele é um ensinamento muito profundo e não é um ensinamento que vai nos levar a uma realização no sentido de uma aquisição, né? Porque muitas pessoas acreditam que a iluminação ou a realização, a autorrealização, é um estado que se adquire, é um fim, é onde se chega. E ele fala que não é, que esse estado de iluminação, na verdade, acontece quando a mente silencia, que é quando todos os desejos acabam, que é quando todas as preferências e julgamentos e todas essas coisas, quando a pessoa, as posições que a gente toma, né, a favor, sou contra isso, sou a favor daquilo, tudo isso são jogos da mente, né, e são criados pela agitação da mente. Então, quando todas essas coisas silenciam e quando todas essas coisas acabam, é que é o estado de iluminação. E é também quando a verdadeira jornada espiritual acontece, né? Então, assim, essa preparação, vamos dizer assim, para esse estado de silêncio, ela requer atenção, né? Ela requer muita atenção, no sentido de que não é não se chega a esse silêncio através de práticas. Inclusive, tem uma citação dele em que ele fala sobre isso. Ele fala, nem mesmo nenhuma prática espiritual é necessária para essa busca. Seu dever é ser, e não ser isto ou aquilo, né? É simplesmente ser. Então,
ah, o ensinamento de Ramana é um ensinamento que é o ensinamento de todo, que é o ensinamento dado por todas as tradições. É o mesmo ensinamento, só que o que varia são a forma como esses ensinamentos são passados. Mas a forma que o Ramana passa é uma forma bem direta, né? Ele não dá margem para... ele não incentiva práticas, ele também não as proíbe, né? Ele tinha um seguidor dele que vivia com ele lá na montanha, e quando ele chegou para morar com ele lá, no ashram dele, ele trouxe com ele algumas coisas, algumas estátuas, algumas coisas assim que ele fazia um ritual diário, né, de orações e coisas para essas práticas. E um dia, quando o Ramana ia passando em frente ao quarto dele, ele mostrou para ele, falou: essas são as práticas que eu faço todos os dias e tal. E o Ramana só falou: tudo bem. Não falou para continuar, nem para parar, não falou nada. Falou tudo bem. Passado alguns anos, eles passaram novamente em frente ao mesmo quarto e o Ramana pediu para ver o quarto dele novamente e viu as mesmas estátuas, as mesmas coisas. E ele perguntou para ele: você ainda faz esses rituais? E ele disse: sim, ainda faço. E o Ramana só balançou a cabeça e não falou nada. E depois disso, essa pessoa percebeu que estava na hora de parar com as práticas e tal. Então, assim, ele não condenava, mas ele também não incentivava. E ele dizia que as práticas não eram necessárias, que o que realmente ia levar a pessoa a esse estado de silêncio, segundo ele, a forma direta e objetiva era esse questionamento: quem sou eu? Então, assim, é um questionamento, não é só o questionamento de perguntar e questionar como um mantra, não. É um tentar entender realmente, né? Um questionamento de tentar entender de onde vem essa ideia, o que sou eu, quem sou eu, né? Então, ele também tem uma outra citação dele que é bem interessante, que eu gostaria de citar, que ele fala: a graça está dentro de você, a graça é você mesmo. A graça não é algo a ser adquirido a partir dos outros. Se é algo externo, é inútil. Então, todo o ensinamento dele é voltado para você mesmo, é voltado para dentro, né? Não, quando ele fala a graça não é algo a ser adquirida a partir dos outros, significa que a graça também, pode-se dizer, outra palavra para essa graça, é essa bem-aventurança, né? Então, é uma coisa que depende única e exclusivamente de cada um de nós. E está dentro de cada um de nós. Não existe um ser humano que não tenha isso dentro dele mesmo. Então, depende de nós olhar, voltar a nossa atenção para dentro de nós mesmos. Para dentro de nós mesmos significa prestar atenção nas nossas emoções, prestar atenção na forma como a nossa mente funciona, na forma como a gente explica e justifica todas as coisas, na forma como tudo depende de uma coisa externa. A gente pensa que a nossa felicidade depende de um evento externo ou de uma pessoa. A gente raramente consegue ficar sozinho, porque normalmente a gente não gosta de ficar sozinho, porque quando a gente está sozinho, nesse momento é quando todas as nossas questões começam a surgir e a gente não quer olhar para a gente mesmo. Então, é importante que a gente também aprenda, primeiro que a gente entenda esse mecanismo de fugir de nós mesmos, né? De tentar evitar as questões
essenciais, as questões que nos incomodam e que a gente não consegue resolver, né? E que não é que a gente não consegue resolver, a gente não quer olhar para elas, porque são dolorosas. O ser humano tem uma tendência a querer fugir daquilo que dói, né? Das coisas dolorosas. E há os que digam que isso é até saudável e desejável. Mas se a gente não encara os problemas e se a gente não encara as coisas que nos incomodam, elas não vão desaparecer porque a gente não olha para elas. Ao contrário, elas vão estar ali e elas estão trabalhando. Elas têm efeito na nossa vida, só que a gente não percebe isso. Por exemplo, se a gente tem medo da dor, da dor de uma perda, então a gente começa a evitar relacionamentos porque a gente não quer passar pela dor da perda. Então a gente começa a ter relacionamentos bem superficiais. Porque aí então, se a pessoa for embora, a gente não vai sentir, porque a gente não tem um relacionamento profundo. Só que aí a vida também se torna muito rasa. E a gente vai precisar cada vez mais de mais e mais relacionamentos artificiais. Só que esses relacionamentos artificiais, eles também trazem dor. A dor da artificialidade, só por si, é uma dor profunda. A dor de não entrar em contato de verdade, de forma real, de forma profunda, essa dor, ela por si só é uma dor imensa. Então, as relações superficiais, elas também trazem uma dor. Só que a gente, para fugir dessa dor, a gente cria mais e mais superficialidade. E a gente se torna mais e mais superficial. E a gente sofre mais e mais. Então, a solução não é fugir. Porque a própria fuga é a dor. Então, nesse movimento de fuga, a gente está, na verdade, trazendo mais e mais sofrimento. Ao passo que, se a gente olhar para o sofrimento e realmente encarar e sofrer e passar por esse sofrimento realmente, talvez ele vá embora. Talvez a gente chegue no final da coisa, né? Então, assim, e a sociedade moderna não ajuda a gente a voltar para dentro, não ajuda a gente a deixar de lado essas superficialidades da vida, né? O ser humano, a senhora Rada Bournier, que foi a presidente internacional da Sociedade Teosófica por 33 anos, ela dizia que, na verdade, ela questionava isso, né? Ela questionava por que só o ser humano precisa de entretenimento. Os animais não estão em busca de entretenimento. Eles vivem, simplesmente vivem. Mas o ser humano não consegue simplesmente viver. Ele tem essa necessidade de entretenimento. Por quê? De onde vem essa necessidade? Não estaria essa necessidade de entretenimento ligada ao fato de que estamos em dor constante, em sofrimento constante? Que para não encarar a nossa realidade, a realidade do nosso próprio ser, nós precisamos nos distrair, nós precisamos nos entreter com alguma coisa? Quando não temos nada para fazer, quando está chovendo, ou quando estamos num lugar onde não tem televisão, não tem internet, não tem nada, a gente logo fica entediado, a gente fica
querendo sair dali, querendo procurar alguma coisa, algum movimento, fazer alguma coisa o tempo inteiro, ocupar a nossa mente com alguma coisa. Não seria esse um sintoma de que a gente não está conseguindo entrar em contato com aquilo que com as nossas dores, com as nossas dificuldades mais profundas? E a gente não percebe que elas não desaparecem simplesmente porque a gente não enfrenta elas? Que elas não vão desaparecer se eu varrer uma sujeira debaixo do tapete? Ela está debaixo do tapete, ela não foi embora. Ela está ali. E cada vez a montanha debaixo do tapete vai ficando maior e maior. E chega um ponto em que eu vou ter que lidar com aquilo. E quanto maior for aquela montanha debaixo do tapete, maior o esforço, maior o trabalho que eu vou ter. E a gente não percebe que nessa busca de satisfação e nessa busca de diversão, né? Muitas pessoas, assim, principalmente agora, né, nessa era assim chamada moderna, as pessoas sentem uma necessidade de se divertir. E a gente nunca questiona, por que será que a gente tem tanta necessidade de se divertir? Por que a gente quer tanto se divertir? Fazer alguma coisa para se entreter, para se divertir? Será que a vida em si já não basta? A gente tem que criar coisas para se sentir feliz? Será que isso não é um sintoma de que a gente perdeu e não está em contato com a nossa própria, com o nosso ser mais profundo, que é felicidade constante, que é um estado de bem-aventurança constante? Significa que quanto mais a gente se distancia do nosso ser real, desse estado de bem-aventurança constante, de felicidade constante, mais a gente procura diversão, mais a gente procura entretenimento nas coisas fora, em coisas, em situações, em pessoas. O prazer de ter, o prazer de buscar, inclusive o prazer quando a busca espiritual se torna um prazer, né? Então, assim, porque na verdade essa busca espiritual é essa busca do contato com esse ser mais profundo, com esse ser real que habita em nós. Então essa busca, ela é dolorosa. Não tem como não ser, porque a gente se afastou dela por tanto tempo, a gente correu disso e buscou fora uma coisa que só existe dentro. Então a gente está buscando no lugar errado. Então voltar a atenção para o lugar certo, que é dentro de nós mesmos, é um processo doloroso. Certa vez alguém perguntou para Ramana Maharshi: não existe outra forma, não existe outro meio, outro caminho que não seja através da dor? E ele falou: não, é o único meio, é o único caminho. Porque isso parece uma coisa difícil de entender e difícil até mesmo de aceitar. Porque a gente não gosta do sofrimento, a gente não gosta da dor, a gente evita a dor a todo preço, a qualquer preço. Só que uma coisa que talvez nos escape e que talvez a gente não perceba é que quando a gente está fugindo da dor, na verdade a gente está criando ela. Seja para a gente ou para as pessoas com quem a gente convive. Na sociedade moderna, a gente hoje em dia acredita muito que eu tenho o direito de ser feliz, né? Isso é uma coisa que eu ouço muito, né? Eu tenho o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de ser feliz.
A gente não só tem o direito de ser feliz, como a nossa natureza é felicidade. Mas essa felicidade não é uma felicidade que dependa de alguém. Não é uma felicidade que vai depender de alguma situação ou de alguma coisa para ela existir. É uma felicidade que existe naturalmente e que está dentro de mim. Agora, se eu não tenho essa felicidade, que é um estado natural de ser, aí eu acho que eu tenho um direito a ela e que ela está fora em alguma coisa, em alguma situação. E que eu tenho que ir lá e buscar, fazer aquela coisa acontecer, trazer aquela pessoa para perto de mim, para que então eu seja feliz. E isso, nessa busca dessa felicidade, a gente está trazendo, às vezes, criando situações de infelicidade para outras pessoas. Por exemplo, se eu acredito que para eu ser feliz eu preciso ganhar muito dinheiro e comprar uma casa e comprar um carro e ter isso e ter aquilo, então eu começo a trabalhar nesse sentido. E aí, às vezes, porque eu estou muito focada nisso, eu não vejo o sofrimento que essa minha busca desesperada por dinheiro está criando para outras pessoas. Às vezes eu posso, de repente, não querer pagar um salário justo para alguém que trabalha comigo, que me auxilia dentro da minha casa, porque eu quero economizar, porque eu preciso comprar um carro melhor para ser feliz. E aí eu crio dificuldades e eu crio infelicidade para aquela pessoa. Porque o meu foco é a minha felicidade. Sou eu, né? Não existe uma percepção de que tudo que depende de alguma coisa, tudo que depende de alguém, não é real. Porque tudo o que a gente precisa está dentro de nós mesmos. Então essa busca não é uma busca fora. Não é uma... Assim, existe uma coisa que algumas pessoas acreditam que a gente deve ajudar os outros nessa busca. Mas é uma coisa interessante porque será que a gente consegue ajudar os outros nessa busca? Será que essa busca não é uma coisa que se a gente realmente está na busca desse contato com o ser mais profundo, desse contato com a gente mesmo, se a gente está realmente nessa busca, essa busca não ajuda os outros por si só? Não existe nada que eu possa fazer para ajudar os outros a não ser buscar eu mesma esse contato com o que há de mais puro, de mais sagrado, de mais interno dentro de mim? Porque Ramana também dizia que essa autorrealização é a ajuda que pode se dar à humanidade. É a sua autorrealização a mais alta ajuda que se pode dar de contribuição à humanidade. Porque um ser realizado, ele não está em conflito, nem com ele e nem com ninguém. Então ele não está criando problemas sociais, ele não está criando desarmonia nem no ambiente em que ele vive, nem com as pessoas que ele vive. Ele está em paz com ele mesmo. E estando em paz com ele mesmo, ele está em paz com todos os outros à sua volta e com o mundo todo. Então, ele irradia paz, ele é paz. Agora, quando a gente não está nesse estado de ser paz, de irradiar paz, porque a gente não está em paz com nós mesmos, a gente pode se enganar
pensando que a gente está trabalhando pela paz, que a gente está buscando a paz. Mas, na verdade, o que a gente irradia é o que a gente é. O que a gente irradia e o que a gente passa para as outras pessoas é o que a gente é. E se eu estou em conflito, isso está se espalhando, não tem como ser diferente. Então, a melhor forma, e talvez essa seja a única forma de ajudar a humanidade, é voltar-se para dentro. Buscar esse contato com esse ser mais profundo, com essa realidade interna. Aí a gente pode perguntar, mas e aí não seria isso uma atitude egoísta? A mim me parece que essa pergunta é uma forma de escapar da dor desse contato. Porque a gente acredita, a gente acredita realmente que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar o estado do mundo, quando a gente mesmo está no mesmo estado em que o mundo está. Ou seja, a gente está em conflito, a gente não está em paz com nós mesmos, a gente está em busca das coisas, a gente está em busca do que quer que seja. E essa busca em si só, ela é uma indicação de que o que a gente está buscando, a gente não tem. E a gente está buscando fora. A gente está buscando no lugar errado. Se a gente está buscando paz, ou se a gente está buscando promover paz, significa que a gente não está em paz. Se a gente está buscando promover justiça social, significa que em nós, dentro do nosso ser, não há justiça. É muito difícil da gente aceitar isso, porque a gente está acostumado a pensar que o nosso trabalho é lá fora, é no mundo. Mas, na verdade, talvez essa seja uma forma de escapar do verdadeiro trabalho que a gente tem a fazer, que é dentro. E como Ramana Maharshi fala, uma vez encontrada a paz, essa paz irradia. Esse estado de plenitude, esse estado de felicidade, esse estado de bem-aventurança irradia. Então, se a gente realmente quer contribuir para a paz no mundo, se a gente quer realmente contribuir para que os seres possam viver de forma harmônica, de forma harmoniosa, em paz, a melhor forma de fazer isso é viver essa paz, é encontrar dentro da gente as respostas para os nossos conflitos, as respostas que a gente está buscando fora. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Eu havia sofrido uma decepção e estava chateada, chorando por conta de uma decepção com uma pessoa. E aí um amigo muito próximo chegou para mim e me disse: enquanto você procurar nos outros aquilo que você só pode encontrar dentro de você, vai ser sempre assim. E se a gente olhar para as relações, para os nossos relacionamentos,
a gente está sempre buscando nas pessoas alguma coisa que a gente não consegue entrar em contato dentro de nós mesmos. É uma coisa que nos falta. É uma coisa, e a gente acha que a gente vai preencher essa falta com aquela pessoa. Só que isso não é possível. E aí a gente também se aproxima e se relaciona com as pessoas da forma equivocada, porque a pessoa ela é importante pelo que ela é e não pelo que ela pode me oferecer. Ela é importante porque ela é uma pessoa, porque ela é um ser humano. E só isso deve nos bastar. Agora, se a gente espera que ela seja assim, ou que ela seja assada, ou que ela faça isso, ou que ela faça aquilo por mim, aí a decepção muito provavelmente vai aparecer. E mesmo se a pessoa não nos decepcionar, ela faz aquilo, muitas vezes, sacrificando uma parte dela mesma. E aí, a gente está ajudando aquela pessoa a ser infeliz. E ninguém pode ser feliz em cima da infelicidade de outras pessoas. Porque, como Ramana disse, não há outros. Então, se a gente cria infelicidade para outros, na verdade, a gente não está criando para os outros. É um processo a gente está criando para nós mesmos. Mesmo que a gente não consiga perceber, mesmo que a gente não consiga enxergar. Isso não muda os fatos. Então, se voltar para dentro, para encontrar nesse silêncio, nessa paz, nessa aquietação da mente, aquietação dos desejos, aquietação dessas buscas, dessas necessidades que a gente tem, se voltar para dentro é a melhor forma de contribuir para a felicidade e para a paz no mundo, para a justiça social. É uma coisa incrível que a gente não consegue enxergar, que depois de todos esses milhares de anos que a humanidade vem buscando a mesma coisa, que a humanidade vem buscando justiça, que a humanidade vem buscando paz, que a humanidade vem buscando igualdade, nunca se conseguiu. Mas a gente continua buscando da mesma forma que sempre buscou. E a gente não se questiona. Como a gente nunca conseguiu, será que a gente não está buscando da forma errada? Será que a gente não está fazendo a coisa, andando na direção errada? Será que a gente não está querendo alcançar um destino, querendo ir para o norte, pegando a direção sul? Será que não é hora de mudar a direção e, ao invés de buscar fora, começar a pelo menos pensar na possibilidade de que talvez a busca seja interna e está relacionada só comigo e depende só de mim e de ninguém mais? Então, Ramana Maharshi, ele tinha essa forma de ensinar, que era em silêncio. E ele fala que o silêncio é a mais alta forma de ensinamento, porque na presença de um ser que vive em silêncio, que está em contato com a natureza real dele, essa paz irradia e ela tem um efeito sobre as pessoas
e ela tem um efeito sobre quem vive à sua volta. Então, eu acho que a gente pode ficar com esse questionamento de quem sou eu e voltar a nossa atenção para dentro de nós mesmos e voltar a atenção para essa busca interna e saber, entender e tentar entender que tudo o que a gente precisa está dentro de nós mesmos. E que se a nossa felicidade depende de alguém ou de alguma situação, não é a felicidade real. A felicidade real é um estado de ser e que está presente o tempo inteiro, mas que a gente não consegue perceber e não consegue viver porque está ocupado olhando para o lugar errado. Então, é isso que eu tinha a compartilhar hoje. E fica o convite para esse questionamento do Ramana. Quem sou eu?